Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos hoje aqui para mais uma atividade da Associação Espírita Paz e Luz. Vamos trazer o tema do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas antes vamos fazer a nossa oração para a abertura das nossas atividades. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, provedor maior de todas as nossas necessidades. A Jesus, nosso guia, nosso mestre, aos bons espíritos que nos protegem, que nos amparam, especialmente aos nossos anjos da guarda. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, por esta oportunidade de viver e ser feliz. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado, ontem, hoje e sempre. Muito obrigado por todas as oportunidades que nós temos em nossas vidas para nos melhorarmos, para praticarmos o bem, para evoluirmos intelectual e moralmente. Em teu nome, Senhor, de Jesus e dos bons espíritos, nós abrimos as atividades desta tarde. Que assim seja. Escolhemos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Antes de mais nada, precisamos conceituar o que é uma pessoa bem-aventurada e o que é misericordioso. Bem-aventurado significa feliz. Então, felizes aqueles que são misericordiosos. E misericordioso é aquele que possui a capacidade de perdoar as ofensas que os outros lhes fazem. Então, misericordioso tem tudo a ver com perdão das ofensas. Aquele que tem facilidade em perdoar as ofensas. E Jesus nos colocava dessa forma, que eram felizes, né? Que só podiam ser felizes aqueles que possuíssem essa faculdade de perdoar as ofensas. E nós vamos, por falar em Jesus, nós vamos ler algumas passagens do Evangelho de Mateus, onde Jesus coloca esse tema do perdão, da misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 7, diz o seguinte: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E mais adiante, no capítulo 18, itens 15, 21 e 22, Jesus diz assim: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Essa parte está no capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes
7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Ou seja, um número ilimitado de vezes, tá? Que devemos perdoar os nossos irmãos. Ou seja, devemos praticar o perdão das ofensas em número ilimitado de vezes. Todas as vezes que os nossos irmãos pecarem contra nós. Palavras de Jesus. E nós não temos o direito, né, de ir contra os ensinamentos do Mestre, daquele que foi o espírito mais puro que pisou aqui na terra. E nós vamos dar uma analisada nessas palavras de Jesus. Então, Jesus coloca, olha, se você perdoar o vosso irmão, também Deus vos perdoará os teus erros, as tuas ofensas, as ofensas que tu fizeres contra teus irmãos. Então, neste mundo, nós vemos que, volta e meia, nós estamos sendo ofendidos por alguém está errando com relação a nós, mas nós também, de nossa parte, cometemos os nossos erros. Nós também ofendemos, nós também cometemos erros contra os nossos irmãos. E isso é evidente que assim seja, dada a nossa condição humana. Nós não somos seres perfeitos. Muito antes, pelo contrário. Nós estamos muito longe da perfeição. Nós temos muitos defeitos. Então, assim como nós precisamos do perdão das pessoas e o perdão de Deus para as nossas faltas, da mesma forma, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, né? Com palavras ou com atos. Devemos perdoar. Existe uma lei que rege tanto o mundo físico quanto o mundo moral. Essa lei que rege o mundo físico, por exemplo, foi descoberta pelo físico inglês Isaac Newton. É a terceira lei de Newton, lei de ação e reação. No mundo material, no mundo das formas, essa lei diz o seguinte: a toda ação, né, ou seja, a toda força aplicada sobre um corpo, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentido contrário. Terceira lei de Newton. Essa lei pode ser aplicada ao mundo moral da seguinte forma: a toda ação no bem corresponde uma reação benéfica a favor de quem a pratica, de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentido contrário. Ou seja, resumindo, né, a pessoa que faz o bem, esse bem volta para a pessoa. Volta para a pessoa. E diz mais, essa lei de ação e reação diz o seguinte: a toda ação no mal corresponde uma reação maléfica de mesma intensidade, de mesma direção e sentido contrário. Ou seja, o mal que nós fazemos para outrem, seja por pensamentos, ou seja por ações, né, esse mal se volta contra nós. Nós vamos receber exatamente aquilo que nós dermos para o universo. Nós vamos receber do universo o que nós entregarmos para o universo. Lei de ação e reação, que é aplicada, é uma lei de Deus, que é aplicada tanto ao mundo material quanto ao mundo moral, ao mundo dos espíritos, encarnados e desencarnados. Nós somos espíritos encarnados, estamos sujeitos a essa lei de ação e reação. Por isso é que Jesus dizia: olha,
se tu perdoares os teus irmãos pelas faltas que cometerem contra ti, também vosso Pai Celestial te perdoará. Mas se tu não perdoares, Deus não te perdoará. Ou seja, Deus, que Jesus quis dizer, as leis de Deus. As leis de Deus. Deus criou leis que regem todo o universo, material e imaterial. Né? Essas leis são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Então, nós temos que adaptar os nossos pensamentos e os nossos atos, os nossos pensamentos, palavras e atos, às leis de Deus. Pensando, falando e obrando de acordo com as leis de Deus. Então, nós temos que ter ciência dessas leis. Né? E uma das leis de Deus, talvez a principal lei de Deus, é a lei de amor, de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. E a caridade prega, né, exatamente são 3 pontos básicos da caridade conforme a entendia Jesus. Benevolência para com todos, ou seja, boa vontade para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias, significa tolerância para as imperfeições alheias, tá? E perdão das ofensas. Então, perdoando as ofensas, nós estamos praticando a lei de caridade, né? Conforme a entendia Jesus. Não se trata de dar esmola nem ajudar materialmente quem quer que seja, se trata de praticar a verdadeira caridade. Então, aquele que perdoa as ofensas está sendo caridoso, está sendo misericordioso, está agindo de acordo com as leis de Deus. Essa pessoa é feliz, ela é bem-aventurada. Por isso é que Jesus dizia, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, felizes aqueles que conseguem perdoar as ofensas. Muito bem, tem outras questões que o Kardec coloca ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que são dignas de nota. Quais são as ideias principais ali desse capítulo 10, da primeira parte, a parte que fala sobre, cujo título é Perdoai para que Deus vos perdoe. As ideias principais são as seguintes. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não pode ser brando nem pacífico. Então, a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não pode ser brando nem pacífico. Aquelas pessoas que têm facilidade em perdoar as ofensas, né, são pessoas brandas, são pessoas pacíficas, são pessoas que não querem brigar com os outros, discutir, que não querem ofender, que não querem, que conseguem perdoar aqueles que os ofendem. A misericórdia, continua Kardec, consiste no perdão e no esquecimento das ofensas. Então a misericórdia não é apenas perdoar, é esquecer as ofensas. Esquecer. No momento em que eu esqueci aquela determinada ofensa que alguém me fez, eu estou sendo misericordioso. Não basta perdoar, é necessário esquecer. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. Nenhum de nós quer se sentir assim, né? Nenhum de nós gostaria de ser taxado de um espírito sem elevação e sem grandeza porque não perdoou. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir.
Uma é sempre ansiosa, aquele que não perdoa, né? Aquela alma que não perdoa, é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra, a alma que perdoa, né? É calma, plena de mansidão e caridade. Ai daquele que diz, continua Kardec, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, os homens de bem, certamente o será por Deus, ou seja, pelas leis de Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas? Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa a dos outros? Todos nós precisamos que os outros nos tolerem as nossas imperfeições, que os outros nos perdoem as nossas faltas. Então, por que não ser tolerante também com as imperfeições alheias? E por que não perdoar as ofensas? Estaremos praticando a lei de caridade, da verdadeira caridade, se fizermos isso. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes é 70 vezes 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 70. É um número astronômico, é praticamente infinito e ilimitado. Tentem colocar na calculadora de vocês aí. Calculadora, se não for uma calculadora científica, não vai ter resultado, é um número infinito. Agora, nós vamos analisar do ponto de vista da medicina, o perdão do ponto de vista da medicina. Tem um estudo que foi publicado no Estadão, no site do Estadão, no link de saúde, saúde.estadão.com.br, e o jornal Estadão de São Paulo, em 23 de junho do ano passado, uma pesquisa bem recente. Tá? Uma psicanalista chamada Susana Avezum, tá? Que estava defendendo mestrado na Universidade de Santo Amaro, fez uma pesquisa com 130 pacientes, 130 pessoas, de 2016 a 2018. Essas 130 pessoas que ela pesquisou, esses pacientes, eles tinham grande dificuldade de desculpar as pessoas. E ela notou que essas pessoas, essas 130 pessoas que tinham dificuldade de desculpar os outros, desenvolviam mais doenças cardíacas. É comum ouvirmos que o perdão evita o aparecimento de doenças. É comum isso, né? Todos nós já ouvimos isso. Olha, quem perdoa, né, não adoece, né, não tem problemas de coração. Aqueles que não perdoam estão sujeitos a doenças do coração. Mas será que essa crença tem respaldo científico? Então, essa pesquisadora, essa psicanalista, né, apresentou o resultado do seu trabalho, da sua pesquisa com esses 130 pacientes, no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E esse estudo dela, essa pesquisa, aponta uma relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarte agudo do miocárdio. Infarte ou infarto, é a mesma coisa. Tá? Então, existe uma relação
íntima entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarte agudo do miocárdio. Então, ela coloca duas histórias. Uma é do empresário Adailton José Gedra, de 59 anos, que ele sofreu um infarte e um AVC nos últimos 15 anos. Sofreu um infarte e um AVC. AVC é acidente vascular cerebral. Ele diz o seguinte, que a fábrica dele quebrou 4 vezes. 4 vezes. E isso lhe causou um grande estresse. Ele conta que depois ele ajudou algumas pessoas que quando menos esperava, me apunhalaram pelas costas. Fiquei aborrecido e magoado. Então ele teve, por não ter perdoado essas pessoas que o apunhalaram pelas costas, ele teve um infarte do miocárdio e também teve um AVC. Há 1 ano e meio, a professora Luciana Saad, de 42 anos, chegou a apresentar taquicardia e descobriu no perdão e na espiritualidade uma forma de melhorar. Ela diz o seguinte: fiz um tratamento espiritual e passei a me policiar mais e a não guardar mágoa. Vi que só fazia mal para mim mesma. Vejam vocês, né? A pessoa tinha sérios problemas de taquicardia, aí fez um tratamento espiritual, muito provavelmente em algum centro espírita, tá? E passou a perdoar as ofensas e a não guardar mágoa. Um outro cardiologista, Dr. Leopoldo Piegas, ele é cardiologista e coordenador do programa de infarte agudo do miocárdio do Hospital do Coração. Ele afirma que a influência de questões emocionais no aparecimento de doenças cardiovasculares já é um consenso na área. Na última década tem crescido a questão da relação entre espiritualidade e doenças do coração. Quase todos os congressos de cardiologia têm sessões especiais sobre o tema, que enchem as salas. As pessoas mais tranquilas, sossegadas, e aí vai a questão da religiosidade, têm uma tendência menor de ter esse tipo de doença, segundo o Dr. Leopoldo Piegas, cardiologista e coordenador do programa de infarte agudo do miocárdio do Hospital do Coração. Dr. José Luiz Aziz, também cardiologista, diz o seguinte: vários trabalhos mostraram que pessoas que perdoam têm menos chance de ter infarte e quando tem, é mais leve. Pode até ter, mas é muito mais leve do que aqueles que não perdoam. O Dr. Álvaro Avezum, por sua vez, é cardiologista e professor de pós-graduação do Instituto Dante Pesanese de Cardiologia, diz que o quadro de mágoa, prestem bem atenção, o quadro de mágoa faz com que hormônios como a adrenalina sejam liberados de forma inadequada no organismo, afetando e comprometendo o funcionamento do corpo da pessoa. O indivíduo, ele vai mais além e diz o seguinte: o indivíduo que está magoado e ressentido pode disparar hormônios que vão cronicamente desequilibrar as células. Cronicamente, não é agudamente, é cronicamente. Eles vão desequilibrando numa ação contínua as células do corpo. Isso pode aumentar a pressão arterial, produzir arritmias cardíacas e trombose. Diz o fundador do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Álvaro Avezum, cardiologista e professor do curso de pós-graduação. Então, meus amigos,
nós chegamos à conclusão que para o nosso próprio bem, para a saúde do nosso corpo, em especial do nosso coração, é de muito bom alvitre que nós não guardemos nenhuma mágoa, não guardemos nenhum ressentimento de ninguém, que nós perdoemos as ofensas, vamos procurar aqueles que nos ofenderam, se nós pudermos fazer isso, vamos procurar e fazer como Jesus nos aconselhou. Vamos ter uma conversa a sós com o ofensor. E vamos esclarecer tudo com aquele que nos ofendeu. Agindo dessa forma, nós poderemos, como diz Jesus, ganhar aquele irmão. Ao invés de um inimigo, nós poderemos ganhar um amigo que nos será leal pelo resto das nossas vidas. Um inimigo que se transforma em amigo é um presente de Deus em nossas vidas. Então vamos praticar o perdão, vamos praticar a tolerância, vamos praticar a verdadeira caridade, vamos agir de acordo com as leis de Deus. Assim o fazendo, nós seremos felizes já aqui neste planeta, apesar de sabermos que o planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Nós queremos deixar essa mensagem para todos os queridos irmãos e irmãs que nos assistem, que nos escutam. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Felizes aqueles que têm a facilidade de perdoar as ofensas. Vamos perdoar e vamos também pedir perdão a Deus quando nós ofendermos os nossos irmãos. Pedir perdão a Deus e aquelas pessoas que nós ofendemos. Tá muito bem, né? Fiquemos em paz, fiquemos com Deus, que Deus nos ajude a nós nos melhorarmos a cada dia que passa. Um grande abraço a todos.